Nosso evangelho de hoje é Mateus 6, de 1 a 6, 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por eles. Essa, infelizmente, era a realidade das lideranças de Israel e de muitos fanáticos religiosos daquele tempo e dos tempos atuais. Jesus quer formar seus discípulos conforme o pensamento de Deus manifestado nele e por ele. Quem se reveste do manto da religiosidade e persevera na lógica do mundo torna-se hipócrita em ambas as situações. Nem será autêntico na fé nem na mentalidade pagã. Trata-se de uma vida desprezível, vomitável pelo próprio Jesus. A vida de quem deseja agradar a todo mundo não presta nem para ele próprio e se torna, além disso, um peso para todos e se exprime num contínuo jogo de falsidade. No fundo, quem a isso abraça manifesta um irresistível desejo de aparecer, servindo-se da caridade, da oração e do jejum, mas tudo feito apenas com o sentido de glória pessoal. Jesus, por outro lado, ensina a lógica de Deus. A prática da caridade, a esmola, era feita com muita propaganda pelos fariseus. Jesus, criticando tal atitude hipócrita, cita metaforicamente a trombeta como sinal de divulgação da própria imagem do bem realizado, e aqui entre aspas, certamente para se obter o louvor das pessoas, para serem bem vistos, respeitados e até mesmo amados. Para Jesus, isso significa uma busca incansável por si mesmo, para o bem próprio, para a satisfação pessoal às custas dos necessitados. Jamais um discípulo de Cristo deve agir dessa forma. Aquele ou aquela que se tornaram discípulos de Jesus devem praticar o bem, tendo em vista o bem do outro e a sua salvação, bem como colocando-se exclusivamente diante de Deus e não dos homens. A oração não deve ser feita com o objetivo de atrair o respeito e a admiração de pessoas. Isso era muito comum entre os judeus. Não é que Jesus condene orar publicamente, mas condena toda e qualquer forma de oração
que não seja uma expressão de fé, louvor e adoração a Deus, no silêncio da própria alma, ausente de qualquer possibilidade de instrumentalização da oração em vista de interesses individualistas contrários à realidade mesma dela. A oração deve ser um permanente colocar-se diante de Deus e para Ele absolutamente. A prática do jejum sempre esteve presente na vida religiosa. No mundo judaico, era necessário jejuar uma vez por ano. Muitos jejuavam até 2 vezes por semana. As motivações para isso são as mesmas citadas acima: interesse individualista, busca de respeito e a utilização da máscara de santidade. Esmola, oração e jejum era, na verdade, o tripé da hipocrisia, condenada por Jesus, que não condena tal prática, mas a ela dá o seu verdadeiro sentido. O discípulo, depois da ascensão do Mestre, jejuará na expectativa da segunda vinda do Senhor, também no sentido de percepção de sua própria limitação humana, a fim de entender melhor aquele ou aquela que passa necessidade e colocar-se à disposição de todos, e ainda para que, descobrindo sua própria miséria, reconheça a infinita bondade de Deus. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.